Dica do dia a dia, parte 1. Hoje a gente teve uma dúvida lá no grupo, onde o Eduardo falou: "Como é que eu faço um objeto com relevo?". Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa logo. Primeiramente, para a gente trabalhar um arquivo personalizado, que não vem ao caso, nós precisamos importar os elementos em partes. Então a gente pegou um software de edição, né, no caso aqui o Illustrator, mas vocês podem trazer arquivos SVG de outros lugares, do Maya, por exemplo, ou de outro software de vetorização. Aqui eu escolhi o Illustrator, eu salvei a nossa logo em SVG, aqui ó, e eu salvei uma base em SVG. Mesma coisa eu fiz e salvei a nossa base. Feito isso, eu venho para o fatiador, que é o nosso intuito, e eu vou importar os nossos arquivos. Então, vou importar a base, vou trabalhar com ela com 50% e vou jogar ela lá pro meio da minha peça. A mesma coisa eu vou fazer com a nossa logo. Mesma coisa, vou trabalhar 50% e vou jogar ela para o meio da nossa placa. Mas não ficou bom, não deu certo. 50% de um não foi 50% do outro, mas agora eu tenho uma noção melhor para conseguir expandir, né, na diagonal, pegando o eixo X e Y ao mesmo tempo. Primeira coisa, eu vou pintar aqui de branco para ter uma visualização melhor. Vou pegar aqui a nossa diagonal, pegando o eixo X e eixo Y, e vou puxar. E vou achar aqui uma boa posição. Achei uma boa posição, o próprio arquivo já fez a boa, já deixou um arquivo em relevo. Acabei aqui? Não. Por que não? Porque esse arquivo ainda são 2 arquivos soltos. Nós temos aqui o edifica e nós temos aqui a base, isso de forma solta, eles não estão juntos. E o que isso significa? Vamos supor que eu quero fazer essa base da minha logo, quero fazer ela grande, eu quero fazer para deixar ela deitada na mesa. Então eu puxei aqui para ela ficar mais robusta. E quando eu vou puxar a logo aqui para cima, né, no mover, né, atalho M do teclado, quando eu vou puxar aqui no mover, ela cai, vai lá para baixo. Por que isso acontece? Porque nós temos 2 arquivos separados aqui. E como é que a gente vai arrumar isso? Eu vou pegar a logo, eu vou pegar a base, vou selecionar os 2 com Shift, e eu vou mesclar para isso virar um arquivo só. Então isso virou um grande grupo chamado montagem. Dentro da montagem eu tenho base, e dentro da montagem eu tenho logo. Vamos trabalhar o relevo agora. Eu tenho a logo completa. Vamos supor que eu quero trabalhar 2 relevos, porque eu quero fazer pinturas diferentes. E aí vocês vão me entender como isso é legal. Primeiramente, vou pegar aqui a nossa logo e vou jogar ela lá para cima. Aumentar o tamanho dela e vou jogar ela lá para cima. Legal. Fiz uma bela de uma camada. Dei uma boa extrusão. E aí, vamos supor que eu quero pintar o nosso 3D de verde. O nosso 3D ele está separadinho, ele está fácil de mexer. Eu vou pegar aqui, ó, dentro do logo que ele veio em partes, e eu vou pintar ele de verde. Opa, peguei o E. Eu vou pegar o 3, vou pintar de verde, vou pegar o D e vou pintar de verde. Simplesmente selecionei e pintei. Tá pronto? Pode ser que esteja. Pode ser que esteja. Se eu quiser trabalhar aqui mais um relevo, eu posso trazer mais um pouquinho para cima, certo? Bom, ficou bacana. Trouxe aí, na verdade vou trazer menos. Pronto. Trouxe aí o nosso 3D um pouquinho para cima, trabalhando 2 níveis, né, no caso 2 níveis de relevo, mais a base.
Esse é o melhor jeito? Eu posso organizar ainda essas peças, né, pegar o 3D, transformar tudo ele em uma peça única e transformar a nossa logo também em uma peça única. Agora eu trabalho edifica como uma peça, 3D como a segunda peça e a base como uma terceira peça. Tá mais fácil para visualizar dentro do fatiador. É importante que vocês organizem os arquivos para vocês conseguirem trabalhar com eles melhor. Seguinte, vou fatiar isso aqui, vou mostrar para vocês que ainda tem um jeito ainda melhor. Aqui nós estamos trabalhando com 5 horas de impressão, 103 gramas e 115 trocas de filamento. Isso aqui tá legal? Não, não, dá para ser muito melhor, dá para ser muito melhor. E como a gente vai trabalhar esse arquivo em relevo melhor? Primeira coisa, pessoal, vamos trabalhar com uma ferramenta muito legal, que é a pintura por faixa. Vou pegar o arquivo no total, vou transformar ele numa cor só. Vou vir aqui na pintura, vou vir em faixa de altura, vou selecionar a cor que eu quero e aumentar aqui a faixa de altura para que eu consiga visualizar uma faixa de pintura. Vou dar um zoom e vou selecionar. Eu não posso pegar aqui, porque senão ele vai me pegar a base toda. Então eu tenho que pegar bem aqui no cantinho, sem selecionar aqui, bem aqui, ó, começando da base, e pintei. Pintei o 3D também, certo? Pô, mas eu quero trabalhar o 3D no verde, como é que eu faço? Se eu pintar o 3D no verde lá, ou se eu pintar o 3D no verde de forma geral, isso isso vai me dar muita troca de filamento ainda. Então o que que eu vou fazer? Continuo aqui na faixa de altura, e agora eu vou pegar só a faixa de altura depois da camada branca. E aí eu vou mostrar para vocês como isso aqui o arquivo ele ficou do jeito que a gente quer, edifica 3D, o 3D tá verdinho, o edifica tá branco, a base tá grande. Isso aqui na visualização vai ficar perfeito, vai dar o efeito que vocês querem. E aqui que tá o pulo do gato. Eu vou deletar isso aqui para que vocês consigam visualizar melhor e vou fatiar esse arquivo. A gente tinha um arquivo de 5 horas, a gente tinha um arquivo de mais de 100 de filamento e a gente tinha 170 trocas de filamento. Agora nós temos um arquivo com 1 hora sem reduzir nada no tamanho. Nós temos apenas 40 gramas, temos 60% de economia e nós temos 2 trocas de filamento. Isso reduz o quê? Reduz o seu gasto, reduz o seu tempo e principalmente reduz a chance de dar errado na troca de filamento. Toda vez que o bico fica tirando uma cor, colocando uma cor, há uma chance da sua impressão dar errado. Isso aqui vai deixar a sua impressão com praticamente zero chances de erro, certo? Quero melhorar ainda um pouquinho mais, posso pegar o objeto aqui, ó, posso pegar o objeto da base, especificamente, e trabalhar, aqui no globalzinho, né, trabalhar uma configuração personalizada para ele e colocar ele com um preenchimento menor. Então aqui eu posso colocar ele com preenchimento 5, cúbico adaptável. E aí aquele mesmo arquivo que estava com 40 gramas, agora ele está com 29, a gente reduziu mais 10 para 1 hora de impressão. E isso pouco vai mudar, mas são formas de deixar o seu arquivo cada vez mais leve e cada vez mais eficiente. Bom, é isso pessoal, temos um arquivo com base, temos um arquivo em relevo e temos um arquivo pintado para otimizar a peça. É o mais bonito deixar essa camada? Não é. Eu mas eu posso pegar aqui, eu posso pegar o meu 3D e eu posso pintar, e aqui eu vim e apagar a pintura, e eu posso voltar dessa forma. Vai ficar o 3D levantado, vai ficar o edifica também levantado,
Não vamos ter aquele ganho tão grande, mas ainda é um ganho muito bom, com apenas 29 trocas de filamento, com 40 gramas e 2 horas de impressão. Ainda é aceitável. Dá para melhorar como eu mostrei, mas se você quer que fique bonito, essa é a solução. Tirando das 5 horas de impressão, com 175 trocas e quase 100 gramas de filamento, então economia de 60%. É isso, pessoal, espero ter ajudado e na próxima dica eu vou mostrar para vocês como tirar essa torre de purga.